Imagine um mundo onde cristãos, muçulmanos, judeus e budistas se sentam à mesma mesa, compartilhando pão e sonhos. Essa é a grande visão do Papa Leão XIV sobre o diálogo interreligioso. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês já olharam nos olhos de alguém de uma fé diferente e sentiram uma conexão profunda? Não por meio de palavras, não por meio de concordância, mas por meio do entendimento silencioso de que todos somos filhos do mesmo Criador. Esse sentimento, esse momento sagrado, é onde o diálogo começa. Em um mundo que frequentemente fala rápido demais e escuta de menos, o diálogo é mais do que apenas uma conversa. É uma forma de cura, uma forma de construir pontes, onde antes havia muros. Não se trata de provar quem está certo ou quem tem a melhor resposta. Trata-se de sentar-se diante de alguém com corações abertos e dizer: eu te vejo, quero te entender, e acredito que há algo belo no que você acredita também. Deus não criou apenas um tipo de pessoa. Ele criou um mundo cheio de cores, histórias, línguas e almas. E em toda essa diferença, Ele ainda nos chama ao amor, à paz e à unidade. Esse chamado, esse convite sagrado, é porque o diálogo interreligioso é tão profundamente importante hoje. Não precisamos concordar em tudo, mas devemos ouvir, devemos falar com amor, devemos caminhar juntos. Porque quando o fazemos, não apenas encontramos um terreno comum, mas encontramos Deus trabalhando de maneiras que nunca imaginamos. Então, hoje, vamos dar um passo mais próximo. Vamos explorar o que realmente significa entrar em diálogo. Não apenas com palavras, mas com humildade, com respeito e com a coragem de ver uns aos outros como Deus nos vê. Quer transformar o mundo com diálogo? Comente e curta o vídeo. Tem uma surpresa especial no final para você. Imaginem comigo por um momento. Um grupo de pessoas está reunido em uma sala ampla e iluminada. Há um suave murmurar de vozes, risadas gentis e saudações calorosas. Você vê uma mulher muçulmana com um lenço na cabeça, conversando gentilmente com um homem judeu, segurando uma Torá. Um jovem cristão está ouvindo atentamente um monge budista compartilhar uma história de sua tradição. Ao fundo, há chá sendo servido, mãos sendo apertadas e olhares se encontrando com sinceridade. Talvez eles estejam em um centro comunitário, ou talvez em um salão silencioso de uma mesquita, ou até mesmo à sombra de um jardim de templo. Onde quer que seja, você pode sentir algo sagrado naquele espaço. Não porque todos são iguais, mas porque todos estão sendo ouvidos. Esse é o poder do diálogo. Vivemos em um mundo mais conectado do que nunca. Podemos falar com alguém do outro lado do globo em segundos. Vivemos ao lado de pessoas cujas crenças, tradições e práticas podem ser muito diferentes das nossas. Em nossas escolas, locais de trabalho e bairros, a diversidade não é mais a exceção, é a realidade. E com isso, vem uma grande oportunidade, mas também uma profunda responsabilidade. É fácil ficar em nosso próprio círculo, falar apenas com aqueles que pensam como nós e oram como nós. Mas isso não é o que Jesus fez. Ele entrou nas casas de cobradores de impostos, sentou-se nos poços com os samaritanos, curou o servo de um soldado romano. Ele não fugiu da diferença. Ele a abraçou com amor. Da mesma forma, somos chamados não apenas a tolerar nossos vizinhos de diferentes fés, mas a conhecê-los, a aprender com eles, a falar com eles e, mais importante, a ouvi-los. Porque quando realmente ouvimos, descobrimos que por trás de cada crença há um coração humano em busca de verdade, de significado e de paz. O diálogo é como navegamos pela beleza e pela complexidade do nosso mundo. É como criamos espaço uns para os outros. E não é sempre fácil. Requer paciência, requer humildade, mas é o único caminho
para construir um futuro que não seja apenas pacífico por fora, mas profundamente unido por dentro. O sonho de Deus para este mundo não é a divisão, é a comunhão. E o diálogo interreligioso é uma das maneiras pelas quais começamos a viver esse sonho. Portanto, sejamos pessoas que falam com graça, que perguntam com curiosidade, que ouvem com compaixão. Não tenhamos medo da diferença, mas a vejamos como uma porta para um entendimento mais profundo. Pois em cada conversa, em cada história compartilhada, em cada troca respeitosa, estamos plantando as sementes da paz. E essas sementes, meus queridos irmãos e irmãs, são o começo de um futuro onde todos os filhos de Deus possam caminhar lado a lado, não como estranhos, mas como companheiros de viagem no caminho do amor. Antes de começarmos, deixe um paz nos comentários se você acredita na união entre fés e inscreva-se para mais conteúdos inspiradores. Meus queridos amigos, vamos falar honestamente. Por muito tempo, a religião tem sido usada para traçar linhas que dizem: você está dentro, eu estou fora. Ou pior, você está errado, eu estou certo. Mas a verdade é que, quando dedicamos tempo para ouvir, realmente ouvir, encontramos algo profundamente surpreendente. Por trás de todas as diferentes línguas, costumes e textos sagrados, há valores compartilhados que ecoam em todas as nossas fés. Seja você sentado em um banco de igreja, ajoelhado em um tapete de oração, acendendo velas em um templo ou oferecendo incenso em silêncio, há um anseio em cada alma pelas mesmas coisas: compaixão, amor, justiça, misericórdia e paz. Pensem nisso. O que os profetas falaram? Pelo que os santos viveram? O que nossos anciãos ainda nos ensinam hoje? É isso. Cuidar dos pobres, acolher o estrangeiro, perdoar quando é difícil, servir sem buscar elogios e tratar cada pessoa com dignidade, porque são feitas à imagem do divino. Essas não são apenas ideias cristãs, são verdades humanas. Elas vivem no Alcorão, estão escritas na Torá, brilham nos ensinamentos budistas e ecoam nas escrituras hindus. São sussurradas nas orações indígenas, vivem nos corações das pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que podem não professar nenhuma religião. E quando reconhecemos esse terreno moral compartilhado, algo começa a acontecer. As paredes que construímos, paredes de medo, de orgulho, de mal-entendidos, começam a rachar. E em seu lugar, encontramos uma ponte construída não com tijolos, mas com as mãos de pessoas dispostas a ver a bondade umas nas outras. Esse é o milagre do diálogo. Ele não exige que todos concordemos, simplesmente nos convida a ver o que já temos em comum. E a partir daí, a confiança pode crescer. Porque como posso temer você quando vejo que você também cuida da sua família? Como posso rejeitá-lo quando descubro que você também acredita no perdão? Como posso falar asperamente sobre você quando descubro que sua tradição também ensina misericórdia e amor? Esses valores compartilhados são o solo a partir do qual o entendimento pode crescer. São as raízes que mantêm a paz forte, mesmo quando os ventos do desacordo sopram. Portanto, se quisermos derrubar barreiras, devemos primeiro abrir nossos corações. Devemos estar dispostos a dizer: ensine-me o que você acredita. E também, deixe-me mostrar a você a beleza do que eu acredito. Não para vencer uma discussão, mas para começar uma amizade. Quando fazemos isso, as paredes caem. E, em seu lugar, Deus constrói algo novo, algo sagrado. Permitam-me compartilhar algo profundamente importante. Um dos maiores obstáculos à paz em nosso mundo hoje não é o ódio, é o mal-entendido. É o perigo silencioso de presumir que sabemos quem alguém é apenas por causa do grupo ao qual pertencem.
É a mentira que diz: eles são todos assim. Mas, amigos, sabemos que a verdade não cresce no silêncio e na distância. Ela cresce no relacionamento, cresce no diálogo. Muitas das ideias dolorosas que carregamos sobre outras fés não vêm de experiências pessoais. Vêm do que ouvimos nas notícias ou do medo transmitido por gerações. E, a menos que dediquemos tempo para falar e ouvir, essas ideias permanecem congeladas no lugar. Mas uma vez que uma conversa começa, as paredes começam a derreter. Lembro-me de ouvir uma história de uma pequena cidade onde um pastor cristão e um imã muçulmano decidiram organizar encontros mensais em seu centro comunitário. No início, apenas algumas pessoas vieram, principalmente por curiosidade. Mas, lentamente, as pessoas começaram a se abrir. Uma mulher compartilhou como ela já teve medo de muçulmanos por causa do que via na TV, mas, após conhecer uma mãe muçulmana que falava com ternura de seus filhos e suas orações, esse medo se transformou em respeito. Em outra ocasião, um rabino judeu juntou-se a um líder sikh para visitar uma escola local, falando juntos sobre bondade e serviço. As crianças ficaram maravilhadas ao ver duas pessoas de religiões diferentes não apenas se dando bem, mas rindo, apoiando-se mutuamente, aprendendo um com o outro. Naquele dia, os alunos não apenas aprenderam sobre religião, aprenderam sobre amizade. Eu também conheci um jovem que cresceu acreditando que os cristãos desprezavam sua fé. Mas após participar de um projeto voluntário interreligioso e trabalhar lado a lado com jovens cristãos, limpando bairros e alimentando os pobres, ele disse algo belo. Eu não apenas vi cristãos, vi irmãos. Essas não são histórias raras. Estão acontecendo em todos os lugares, mas elas começam com uma escolha. Uma escolha de sentar-se, de fazer perguntas, de ouvir sem julgamento. O diálogo tem o poder de corrigir ideias falsas, não com argumentos, mas com encontros. Ele nos mostra o rosto humano por trás do rótulo. Ele nos lembra que as pessoas são mais do que as manchetes ou as suposições que carregamos. E quando vemos o coração de alguém, quando ouvimos sua história, torna-se quase impossível continuar segurando o medo ou o preconceito. Jesus mesmo dissipou mal-entendidos por meio de sua presença. Ele não evitava os incompreendidos. Ele os encontrava nos poços, nas mesas, nas estradas empoeiradas. E, por meio dessas conversas simples e sagradas, vidas foram transformadas. Somos chamados a fazer o mesmo. Se realmente queremos caminhar como pacificadores, se realmente queremos seguir o coração de Deus, então devemos estar dispostos a dizer: eu pensei que te conhecia, mas agora te vejo. Essa é a graça que o diálogo oferece. Ele abre a porta para a verdade, para a cura e para a unidade, não exigindo igualdade, mas honrando a dignidade sagrada em cada pessoa. Antes de mergulhar na mensagem do Papa Leão XIV, clique em curtir, inscreva-se e comente unidade para mostrar seu apoio. Pausemos por um momento e pensemos em algo simples, mas poderoso. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente ouvido? Não apenas recebido com um aceno, não apenas respondido educadamente, mas realmente ouvido, com cuidado e atenção. Esse tipo de escuta tem um jeito de suavizar corações, não é? Faz-nos sentir seguros, ajuda-nos a nos abrir. E esse é o próprio coração do verdadeiro diálogo. O diálogo real não é apenas falar e não é qualquer tipo de escuta. É ouvir com empatia, ouvir com uma mente aberta, ouvir não para responder, mas para entender. Muitas vezes, entramos em conversas já formando nossa resposta. Somos rápidos para corrigir, rápidos para explicar, rápidos para defender. Mas, se quisermos construir pontes com aqueles de outras fés, devemos começar
por deixar de lado nossa necessidade de estar certos e assumir a responsabilidade sagrada de ouvir. Quando ouvimos com nossos corações, criamos espaço para a graça entrar na sala. Penso em um momento em que um grupo de cristãos sentou-se com alguns vizinhos hindus durante um de seus festivais. Em vez de questionar ou criticar, os cristãos simplesmente perguntaram: "O que isso significa para você?" Então eles ouviram, e algo belo aconteceu. Os anfitriões hindus sentiram-se honrados, não julgados. Em troca, eles perguntaram sobre o significado do Natal e da Páscoa. Tornou-se um momento de maravilha compartilhada, não de divisão. Ou considerem a história de um jovem muçulmano que se juntou a um círculo de diálogo em uma paróquia católica. Ele estava nervoso, esperando ser incompreendido, mas quando uma mulher mais velha se inclinou para a frente e disse gentilmente: "Conte-me como é a oração para você." Seus olhos se encheram de lágrimas. Mais tarde, ele disse: "Ninguém nunca me perguntou isso antes." Esse é o poder de ser ouvido. A escuta ativa não significa que concordamos com tudo, significa que respeitamos a pessoa o suficiente para ouvi-la plenamente. Significa que acreditamos que sua história vale nosso tempo e nosso silêncio. E quando alguém se sente ouvido, não se sente mais sozinho. Sente-se visto. Sente-se valorizado. É assim que a confiança começa. E quando a confiança cresce, a paz também cresce. Jesus ouviu. Ele ouviu o mendigo cego chamando da estrada, ouviu a mulher no poço, ouviu o sofrimento de seus amigos e os gritos dos doentes. Ele não se apressou em falar, ele esperou, ele ouviu e então respondeu com amor. Somos chamados a fazer o mesmo. Portanto, sejamos pessoas que não apenas falam sobre paz, mas a vivem pela forma como ouvimos. Sejamos lentos para falar e rápidos para entender. Treinemos nossos ouvidos e nossos corações para ouvir não apenas as palavras, mas o significado por trás delas, o anseio, a esperança, a dor, a fé. Porque nesse tipo de escuta, algo sagrado acontece. E é nesse espaço silencioso, entre as palavras, que as paredes caem, os corações se abrem e Deus fala. Meus queridos irmãos e irmãs, o diálogo não é apenas palavras, é ação. Não é apenas sentar-se ao redor de uma mesa, é o que acontece depois da mesa, quando os corações estão abertos e as mãos se unem. Em todo o mundo, estamos vendo histórias belas do que acontece quando pessoas de diferentes fés começam a ouvir, aprender e depois trabalhar juntas. Essas histórias nos lembram que o diálogo não apenas constrói entendimento, ele constrói pontes fortes o suficiente para carregar amor, cura e esperança para lugares quebrados. Pronto para se inspirar? Deixe um comentário com diálogo e inscreva-se no canal. O final do vídeo vai te surpreender. Em uma pequena cidade nos Estados Unidos, uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita estavam lidando com a crescente insegurança alimentar em seus bairros. Em vez de enfrentar o problema sozinhas, elas se uniram. Criaram uma despensa de alimentos compartilhada, abastecida e administrada por voluntários das 3 comunidades. Semana após semana, eles serviram lado a lado. Não apenas alimentaram os famintos, mas derrubaram anos de mal-entendidos simplesmente aparecendo juntos. Na Nigéria, onde tensões entre cristãos e muçulmanos infelizmente levaram à violência em algumas regiões, líderes locais iniciaram uma iniciativa de paz. Eles reuniram jovens de ambas as fés e pediram que plantassem árvores, uma para cada família afetada pela violência. Enquanto cavavam o solo e oravam juntos pela paz, algo começou a crescer que era ainda mais profundo que as raízes: confiança, amizade e um novo caminho adiante. Há também um belo exemplo de uma universidade católica onde estudantes de diferentes origens religiosas
se uniram para construir casas para os pobres. No local de trabalho, não havia competição sobre crenças. Havia suor, risadas, orações e unidade. Um estudante disse: "Viemos com fés diferentes, mas partimos com o mesmo propósito: amar nosso próximo." E aqui mesmo, em casa, muitas paróquias estão agora hospedando jantares e projetos de serviço interreligiosos, não para debater teologia, mas para aprender os nomes uns dos outros, compartilhar histórias e tornar-se vizinhos, no sentido mais verdadeiro. As paredes que antes pareciam tão altas, de repente começam a desmoronar quando partimos o pão juntos. Esses esforços, por menores que pareçam, são atos de grande coragem. Porque é preciso coragem para confiar, é preciso coragem para dizer: podemos não acreditar no mesmo, mas podemos amar do mesmo jeito. E isso, queridos amigos, é onde o Evangelho vive. Jesus não nos pediu para amar apenas aqueles que se parecem conosco ou oram como nós. Ele nos pediu para amar a todos. E esse amor não é abstrato. Torna-se real quando saímos de nossas zonas de conforto, quando servimos juntos, quando atravessamos as linhas que o mundo traçou e dizemos: vamos caminhar esta estrada juntos. O diálogo interreligioso não é apenas sobre evitar conflitos, é sobre criar algo melhor. Propósito compartilhado, serviço compartilhado e paz compartilhada. Então, continuemos construindo, continuemos alcançando, continuemos mostrando ao mundo que a fé, quando vivida com humildade e abertura, tem o poder não de dividir, mas de curar, unir e abençoar cada canto do mundo. Meus queridos amigos, se queremos paz em nosso mundo, não podemos apenas desejá-la, devemos construí-la, tijolo por tijolo, palavra por palavra. E uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para fazer isso é o diálogo. Em lugares onde a guerra destruiu famílias, onde o ódio foi passado como herança e onde o medo criou raízes na alma, o diálogo trouxe cura. Não pela força, não pelo poder, mas por algo muito maior: o entendimento. A paz começa no momento em que paramos de gritar uns com os outros e começamos a falar uns com os outros. Começa quando deixamos de lado a necessidade de estar certos e assumimos a coragem de ouvir, não apenas para concordar, mas para entender. Penso na Colômbia, um país há muito ferido por conflitos armados. Quando as negociações de paz começaram, elas não foram apenas políticas. Líderes religiosos de diferentes religiões se reuniram e ofereceram algo raro: um espaço para falar abertamente, verdadeiramente e com dignidade. Vítimas da violência compartilharam sua dor, ex-combatentes ouviram e lentamente, os corações começaram a mudar. O diálogo não apagou o passado, mas ofereceu um futuro. No Sri Lanka, onde profundas divisões alimentaram uma guerra civil brutal, pequenos círculos de líderes interreligiosos começaram a se reunir em segredo. Cristãos, budistas, hindus e muçulmanos. Todos sentados na mesma sala, compartilhando chá, contando histórias. No início, havia silêncio e suspeita. Mas com o tempo, o respeito cresceu. Um dos líderes disse: começamos a ver uns aos outros não como ameaças, mas como pessoas que também sofreram, que também choraram. E com esse reconhecimento, a paz começou a criar raízes. Se a ideia de unir fés te toca, curta, comente amor e inscreva-se agora. Não perca o momento especial no fim do vídeo. Mesmo em bairros onde o conflito não é violento, mas ainda doloroso, onde racismo, suspeita ou ignorância mantém as pessoas separadas, o diálogo age como uma ponte. Ele abre corações que estavam fechados, constrói amizades que antes pareciam impossíveis, transforma estranhos em vizinhos. Por que o diálogo funciona? Porque quando conheço sua história, não posso demonizá-lo. Quando entendo sua dor,
não posso descartá-lo. Quando vejo sua humanidade, começo a ver a imagem de Deus em você. E isso, meus queridos irmãos e irmãs, é o começo da paz. Jesus ensinou em Mateus 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são apenas aqueles que param guerras, são aqueles que impedem o ódio antes que ele comece. São aqueles que falam bondade em meio à divisão, que oferecem escuta onde houve silêncio, que escolhem relacionamento em vez de medo. Portanto, se queremos viver em um mundo onde nossos filhos cresçam sem ódio, onde nossas comunidades sejam marcadas por confiança e segurança, devemos escolher o diálogo, não apenas uma vez, mas como um modo de vida, em nossas igrejas, nossas casas, nossas escolas, nossas ruas. Sejamos aqueles que atravessam o abismo e dizem: conte-me sua história. Sejamos aqueles que ouvem com o ouvido do coração. E ao fazermos isso, que possamos descobrir a paz que só Deus pode dar, uma paz que começa na conversa e floresce na comunhão. Esse é o trabalho da igreja, esse é o trabalho de cada crente, e esse é o caminho adiante, não apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Um dos maiores dons que o diálogo nos oferece é a chance de ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, de ouvir não apenas palavras, mas a sabedoria que vem de uma vida de fé e experiência diferente da nossa. Quando nos engajamos com perspectivas diversas, convidamos um desafio sagrado para nossas vidas. Somos chamados a ir além da segurança de nossas próprias suposições, a questionar o que pensamos que sabíamos e a estar abertos a novos entendimentos. Isso pode ser desconfortável. Pede-nos humildade. Pede-nos que admitamos que não temos todas as respostas. Mas essa humildade é o solo onde o verdadeiro crescimento acontece. Pensem nisso. Com que frequência crescemos ficando confortáveis ou ouvindo apenas vozes que soam como as nossas? A verdadeira sabedoria nasce quando ideias diferentes se encontram, quando a luz de uma tradição brilha na sombra de outra. Quando nos abrimos para esse tipo de diálogo, não perdemos nossa fé, nós a aprofundamos. Vemos nossas crenças mais claramente e as amamos mais profundamente, porque lutamos com questões reais e diferenças reais. E nesse espaço, onde o respeito encontra a curiosidade, onde a fé encontra a humildade, descobrimos algo notável: que o divino fala em muitas línguas e que cada voz carrega um pedaço da verdade. Engajar-se com as perspectivas dos outros não é sobre enfraquecer nossa própria fé, mas sobre construir pontes de respeito e entendimento que possam resistir às tempestades da divisão. Portanto, acolhamos o desafio, ouçamos com corações e mentes abertos. Aprendamos com a riqueza de nossas diversas tradições. Pois quando o fazemos, honramos o Criador, que nos fez maravilhosamente diferentes e que nos chama a todos para a grande família da humanidade. Queridos amigos, no coração de cada conversa entre pessoas de diferentes fés está algo belo e profundamente humano, nossa humanidade compartilhada. Quando nos reunimos em diálogo, algo começa a acontecer que vai além de meras palavras. Toca o próprio cerne de quem somos, convida-nos a olhar não apenas para os outros, mas também profundamente dentro de nós mesmos. Muitos que trilharam esse caminho do diálogo interreligioso falam da transformação que ele traz. Eles dizem que encontrar alguém de uma fé diferente os desafia a refletir sobre suas próprias crenças de maneiras novas e inesperadas. Imaginem um cristão que se senta com um budista e ouve sobre a prática diária de mindfulness e compaixão. Esse encontro pode inspirar o cristão a viver sua própria fé com uma intenção renovada.
talvez orando mais profundamente. Ou pensem em um muçulmano que ouve um judeu compartilhar histórias de perseverança e esperança. O muçulmano pode descobrir uma nova coragem em suas próprias orações, uma nova profundidade em sua conexão com Deus. O diálogo não é sobre abrir mão do que acreditamos, é sobre descobrir a riqueza de nossa própria fé ao vê-la pelas lentes da experiência de outra pessoa. Ele nos chama a fazer perguntas honestas. Por que acredito nisso? O que minha fé me pede hoje? Essa autorreflexão pode ser um presente, um momento de graça que nos fortalece, nos torna mais sábios e mais humildes. E mais do que isso, o diálogo nos lembra de nossa humanidade compartilhada. Não somos estranhos ou inimigos, somos irmãos e irmãs, cada um feito à imagem de Deus, cada um ansiando por paz, amor e significado. Quando reconhecemos isso, as paredes começam a desmoronar, o preconceito desaparece, o medo é substituído pela amizade. No final, o diálogo interreligioso não é apenas sobre construir pontes entre comunidades, é sobre construir pontes dentro de nós mesmos. É sobre crescer em fé, esperança e amor. É sobre caminhar juntos, no caminho que Deus colocou diante de todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nos reunimos em diálogo honesto e aberto com aqueles de diferentes fés, algo poderoso começa a tomar forma, não apenas entre indivíduos, mas em toda a nossa sociedade. O diálogo interreligioso é mais do que uma conversa, é um caminho para um mundo onde cada pessoa se sente valorizada, onde ninguém é deixado de fora ou esquecido. É um passo em direção à justiça e à equidade, porque quando ouvimos e aprendemos uns com os outros, derrubamos as paredes do preconceito e da exclusão. Imaginem uma comunidade onde pessoas de todas as crenças trabalham juntas, não apenas lado a lado, mas coração a coração, para atender às necessidades dos pobres, dos marginalizados e dos esquecidos. O diálogo planta as sementes para esse tipo de unidade. Dessa forma, o diálogo se torna uma força pela justiça. Ele nos chama a reconhecer que cada vida humana é sagrada, que cada voz importa e que a dignidade não é conquistada pela semelhança, mas dada porque todos somos feitos à imagem de Deus. Por meio do diálogo, criamos espaços onde as esperanças e lutas de todas as pessoas são ouvidas e honradas. Construímos sociedades onde a diferença não é temida, mas celebrada como um sinal do amor criativo de Deus. Quando as comunidades de fé se unem em respeito e parceria, tornam-se um testemunho poderoso para o mundo de que justiça, paz e inclusão não são apenas ideais, mas realidades que podemos viver. Essa é a promessa do diálogo. Uma sociedade mais justa e equitativa, onde ninguém está sozinho, onde a diversidade é força e onde cada pessoa sabe que pertence. Comprometamo-nos com essa visão. Sejamos construtores de pontes e defensores da inclusão, para que o mundo reflita o reino de Deus, um reino de amor, justiça e paz para todos. Pintem esta cena comigo por um momento, um círculo de homens e mulheres, jovens e velhos, de todos os cantos do mundo. Alguns usam a cruz, outros o crescente, a estrela ou o fio sagrado. Suas mãos se estendem, não para lutar, mas para segurar. Seus rostos brilham, não com suspeita, mas com esperança. Eles estão ombro a ombro, unidos por mais do que apenas palavras, unidos por valores compartilhados, compaixão, justiça, amor e um profundo compromisso de entender uns aos outros. Ao redor deles, as paredes da divisão desmoronam, substituídas por portas abertas e luz calorosa. Ao redor deles, uma nova história está sendo escrita. Uma história de paz, nascida do diálogo, de amizade forjada na escuta, de um mundo restaurado pela coragem de se reunir apesar das diferenças. Esse é o futuro
que somos chamados a construir. Um futuro onde a fé não é uma barreira, mas uma ponte, onde nossas diferenças não dividem, mas aprofundam nossa humanidade compartilhada, onde o diálogo não é apenas uma conversa, mas um ato sagrado de amor. Que sejamos aqueles que estão nesse círculo, aqueles que ousam ouvir, aprender e caminhar juntos em fé e esperança, pois nessa unidade a paz de Deus brilhará intensamente para todos verem. Meus queridos amigos, agora que vimos o poder do diálogo, a maneira como ele constrói pontes, cura feridas e planta sementes de paz, quero convidar cada um de vocês a dar um passo adiante em suas próprias vidas. Não precisam viajar longe ou ser especialistas. O diálogo começa simplesmente com uma conversa. Comecem onde estão. Olhem ao redor de seu bairro, seu local de trabalho, sua escola ou seu lugar de culto. Há alguém de uma fé diferente que você pode convidar para um café, uma refeição compartilhada, uma caminhada? Façam perguntas, não para discutir, mas para entender. Ouçam, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Sejam curiosos, sejam humildes. Lembrem-se de que está tudo bem não ter todas as respostas. Aproximem-se de cada conversa com respeito, paciência e bondade. Que sua abertura seja um testemunho do amor que flui de sua fé. E se acharem difícil, não desanimem. O diálogo é uma jornada, e cada passo, mesmo pequeno, faz a diferença. Convidem outros a se juntarem a vocês. Formem grupos de estudo, participem de eventos interreligiosos, voluntariem-se juntos em projetos comunitários. Juntos, vocês podem ser um sinal vivo de esperança e unidade em um mundo que desesperadamente precisa disso. Então, sigam em frente, não apenas como indivíduos, mas como embaixadores da paz, prontos para ouvir, prontos para aprender, prontos para amar. Que Deus abençoe seus esforços e guie suas palavras. Queridos irmãos e irmãs, ao assumirmos esse chamado para o diálogo e a construção de pontes, saibam que não estão sozinhos. Em todo o mundo, muitas organizações e comunidades maravilhosas já estão trilhando esse caminho, oferecendo espaços, ferramentas e apoio para nos ajudar a nos unir em fé e amizade. Grupos como o Parlamento das Religiões do Mundo reúnem líderes e crentes de todas as tradições de fé, criando oportunidades para aprender, compartilhar e trabalhar pela paz em escala global. O Interfaith Youth Corps capacita jovens a liderar em suas comunidades, promovendo respeito e cooperação entre linhas religiosas. Organizações locais, como conselhos interreligiosos comunitários e grupos de serviço baseados na fé, frequentemente organizam diálogos, oficinas e projetos de serviço conjuntos que acolhem todos os dispostos a ouvir e aprender. Muitas dessas plataformas fornecem recursos, livros, vídeos, cursos online que nos ajudam a entender melhor as crenças de nossos vizinhos e nos preparam para nos engajar com corações abertos. Se vocês estão procurando maneiras de começar ou aprofundar sua própria jornada no diálogo interreligioso, encorajo-vos a explorar essas organizações, a participar de seus eventos e a trazer seus recursos para suas vidas. Lembrem-se, o diálogo é uma jornada compartilhada. Com esses companheiros e ferramentas, podemos crescer mais fortes, mais sábios e mais unidos. Juntos, apoiados pela fé e pela fraternidade, podemos construir um mundo onde cada voz seja ouvida, cada pessoa respeitada e cada comunidade abençoada pela paz. Meus queridos amigos, ao chegarmos ao final desta reflexão, que levemos conosco um profundo senso de esperança, uma esperança que não é um pensamento ilusório, mas uma confiança firme no poder do diálogo e na graça de Deus. Embora o mundo ao nosso redor possa parecer dividido, lembrem-se disto. Cada conversa iniciada em abertura, cada coração disposto a ouvir,
Cada mão estendida em amizade é um passo em direção à cura e à paz. Temos dentro de nós a capacidade e o chamado para construir um mundo onde o entendimento supere o medo, onde o respeito substitua a suspeita e onde o amor brilhe mais forte que a divisão. Isso não é um sonho distante, é uma realidade que podemos criar juntos, aqui e agora, em nossas famílias, em nossas comunidades e além. Então, sigamos adiante com coragem, com paciência e com um espírito generoso. Sejamos vozes de paz, construtores de pontes e portadores de luz em lugares obscurecidos pela dúvida, porque por meio do diálogo genuíno, compassivo e respeitoso, podemos desbloquear o futuro que Deus deseja para todos nós, um mundo unido em fé, esperança e amor. Que a paz de Cristo habite ricamente em seus corações enquanto vocês caminham por esse caminho. Amém. O diálogo interreligioso, como inspirado pela visão do Papa Leão XIV, é mais do que uma simples conversa. É um convite profundo para construirmos pontes onde antes havia muros, para enxergarmos a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua fé. Ao refletir sobre essa mensagem, sinto uma chama de esperança acender em meu coração, como se fosse o calor de um encontro familiar, numa tarde ensolarada de domingo no Brasil, onde todos se reúnem ao redor da mesa, riem e compartilham histórias. A ideia de sentar com alguém de uma crença diferente, seja um muçulmano, um budista, um judeu ou um seguidor de religiões de matriz africana, e realmente ouvir, sem julgar, ressoa profundamente com o espírito acolhedor do povo brasileiro. Nossa cultura, tão rica em cores, ritmos e tradições, sempre foi um caldeirão de diferenças que dançam juntas, como no samba ou no carnaval, onde todos, de origens diversas, encontram um lugar para brilhar. A visão do Papa Leão XIV me faz lembrar que, assim como misturamos feijoada com farofa, podemos misturar respeito e curiosidade para criar algo ainda mais rico: a paz. O que mais me toca nessa mensagem é a simplicidade poderosa do ato de ouvir. No Brasil, onde o calor humano é nossa marca, muitas vezes nos esquecemos de parar e escutar de verdade. Quantas vezes, numa roda de amigos, estamos mais preocupados em contar nossa própria história do que em entender a do outro? O diálogo interreligioso nos desafia a praticar a escuta ativa, aquela que faz o outro se sentir visto, valorizado, como se fosse um parente querido que acabamos de conhecer. Lembro-me de uma festa junina no meu bairro, onde uma vizinha evangélica e outra umbandista se sentaram juntas, compartilhando quentão e conversando sobre suas crenças. Não houve debate, apenas risadas e uma troca genuína que transformou desconfiança em amizade. Esse momento me marcou. O diálogo não precisa de grandes eventos ou palcos. Ele começa no quintal de casa, no café com um colega de trabalho, na escola dos nossos filhos. A visão do Papa me ensina que cada conversa respeitosa é um tijolo na construção de um mundo mais unido. Outra lição que carrego é a humildade. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa forte, seja nas missas, nos terreiros ou nas orações silenciosas à beira-mar, às vezes nos apegamos tanto às nossas crenças que esquecemos que ninguém possui toda a verdade. O Papa Leão XIV nos lembra que humildade não é fraqueza, mas coragem. É ter a ousadia de dizer: ensine-me sobre sua fé. É admitir que, mesmo sendo católico, evangélico ou seguidor de outra tradição, posso aprender algo novo com um vizinho que reza de forma diferente. Essa humildade me faz pensar em como, no Brasil, celebramos a diversidade em festas como o Bumba Meu Boi, onde indígenas, africanos e europeus se misturam numa dança que celebra a união. Aplicar essa lição significa abrir meu coração para aprender
mesmo quando sinto medo ou desconforto. É reconhecer que a fé do outro, embora diferente, também é um reflexo do divino. A mensagem do Papa também desperta em mim um senso de responsabilidade. Num país tão diverso como o nosso, onde convivemos com cristãos, muçulmanos, judeus, espíritas e tantos outros, temos a chance única de sermos embaixadores da paz. Mas isso exige ação. Não basta apenas desejar um mundo melhor. Precisamos construí-lo, como se estivéssemos erguendo uma casa com as próprias mãos. No meu dia a dia, isso significa pequenas atitudes. Convidar um colega de trabalho de outra religião para um churrasco, perguntar com curiosidade sobre suas tradições, ou até participar de um projeto social onde diferentes fés trabalham juntas, como uma campanha para arrecadar alimentos. Recentemente, vi uma iniciativa em minha cidade onde uma igreja católica e uma mesquita se uniram para distribuir cestas básicas. O que começou como um projeto prático virou um laço de amizade, com voluntários trocando histórias enquanto empacotavam os donativos. Isso me ensinou que o diálogo não é só falar, é fazer, é transformar palavras em ações que curam e unem. Por fim, a visão de unidade do Papa Leão XIV me faz sonhar com um Brasil onde a diversidade não seja apenas tolerada, mas celebrada como um presente de Deus. Num país onde o sincretismo religioso é parte de nossa alma, como nas festas de Iemanjá ou nas procissões de São Jorge, podemos viver o diálogo interreligioso como uma extensão natural de quem somos. A lição que levo é clara. Cada um de nós tem o poder de semear paz, começando com um simples "Como você celebra sua fé?" ou "O que essa tradição significa para você?" Essas perguntas, feitas com o coração aberto, são como as sementes de um jardim que floresce em respeito mútuo. Aplico isso na minha vida, buscando ser mais presente, mais curioso e menos julgador, sabendo que cada pessoa que encontro é um reflexo da criação divina. Assim, construo pontes, não muros, e faço do diálogo uma dança que celebra a humanidade em sua plenitude. Meus queridos amigos, a visão do Papa Leão XIV nos chama a sermos construtores de pontes, embaixadores da paz e dançarinos da unidade. Se essa mensagem tocou seu coração, clique no botão de curtir, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos que inspiram amor e diálogo. Deixe um comentário com a palavra paz ou conte-nos. Como você vai começar uma conversa interreligiosa na sua vida? Não perca o final do vídeo, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer do Brasil um exemplo de união e respeito entre todas as fés. O Papa Leão XIV alerta: a água benta em sua casa pode ser uma bênção divina ou uma armadilha espiritual se usada sem cuidado. Filhos amados da Igreja, observem bem aquele pequeno recipiente de água benta que vocês guardam em suas casas. Vocês podem acreditar que o estão usando corretamente, mas, como frequentemente refleti, em momentos de aconselhamento pastoral, a maneira como usamos a água benta nem sempre atrai bênçãos para nossas vidas. Na verdade, às vezes, pode até impedi-las. Hoje, desejo falar com vocês claramente sobre algo raramente considerado, mas profundamente vital: o uso verdadeiro e fiel da água benta no lar cristão. Esse humilde sacramental, muitas vezes esquecido em uma prateleira ou ao lado de uma porta, carrega um poder e uma graça muito maiores do que muitos percebem. A falha em usá-lo adequadamente ou em não usá-lo de forma alguma pode deixar sua casa vulnerável a perturbações espirituais e sua família privada das bênçãos há muito destinadas pelo Senhor. Antes de começar, comente se você ama a fé católica e se inscreva para não perder nada.
Fique até o final. Há uma surpresa especial. Quase todo lar católico possui água benta, recebida reverentemente na igreja, armazenada em vidro ou plástico, colocada com carinho junto à entrada. No entanto, a verdade, embora desconfortável, é que muitos cometem graves erros ao usá-la. Imaginem segurar em suas mãos um escudo capaz de repelir a escuridão, acalmar a inquietação, santificar o sono e preservar a saúde, apenas para deixá-lo de lado, acumulando poeira. Isso, meus filhos, é o que acontece quando a água benta é negligenciada. Se sua casa tem experimentado desconforto, tensão sem causa, noites inquietas para seus filhos, uma atmosfera pesada, ou se vocês simplesmente buscam atrair uma proteção espiritual mais profunda para a vida de sua família, então eu os exorto a ouvir atentamente. A água benta, quando usada com fé e entendimento, traz luz à escuridão e paz onde há conflito. A água benta não é comum. Ela é um sinal sagrado, um sacramental abençoado pela Igreja e confiado aos fiéis como um meio tangível de graça. Por meio dela, somos lembrados de nosso batismo e, através dela, invocamos a proteção do Senhor. No entanto, ela não funciona como um amuleto. Não é superstição. Seu poder flui da bênção da Igreja e da fé daquele que a usa. Muitos cometem o primeiro erro. Guardam água benta em casa, mas a usam apenas raramente. Eles a tiram do canto em momentos de medo ou doença, mas não em tempos de paz. Contudo, devemos entender que a proteção não é um ato isolado, é uma disciplina contínua. A água benta deve fazer parte de sua vida diária, como o pão sobre sua mesa. Todas as manhãs, ao se levantar, e todas as noites antes de dormir, encorajo-os a pegar sua água benta e aspergir sua casa, rezando o Pai Nosso com devoção. Um simples recipiente ou frasco de spray é suficiente. Esse pequeno ato, repetido fielmente, torna-se um escudo renovado a cada dia. Como já disse muitas vezes, as forças que nos perturbam são como poeira. Elas se acumulam novamente a cada dia. A água benta purifica a alma de um lar, assim como a poeira é varrida de seu chão. E é muito melhor usar um pouco de água todos os dias com fé do que recorrer a ela apenas quando uma crise surge. O segundo erro é usar a água benta sem oração ou intenção. Nunca se deve aspergi-la como se fosse um simples perfume no ar. Sua força não está na água em si, mas na oração que a acompanha. Sem oração, ela é um recipiente vazio. Com oração, torna-se um portador de graça. Cada vez que vocês usarem a água benta, façam uma oração simples, clara e cheia de fé. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria ou uma oração como esta. Senhor, que esta água benta seja um sinal de tua proteção. Purifica esta casa e todos os que nela habitam. Por tua misericórdia, que a paz reine aqui e pela intercessão dos santos, que o mal seja expulso. Amém. Orem com propósito, sabendo em seu coração o que buscam: proteção, cura, paz. Ao fazer isso, vocês não apenas realizam um ritual, vocês fazem um ato de fé. O terceiro erro, que muitos ignoram, é abençoar a casa, mas não a si mesmos. Antes de protegerem as paredes de sua morada, abençoem o templo de sua própria alma. Todas as manhãs e noites, mergulhem os dedos na água benta e façam o sinal da cruz dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa bênção diária protege sua mente, fortalece seu coração e prepara sua alma para a batalha. Assim, como um soldado não vai à luta sem armadura, o cristão não deve começar nem terminar o dia sem essa bênção. Lembro-me do testemunho de uma mulher devota na cidade do México, que compartilhou comigo como, por meio desse simples hábito de se abençoar, sua ansiedade de longa data começou a desaparecer. Ela encontrou paz, descanso
e clareza de mente. Agora, a água benta está sempre ao lado de sua cama, sendo a primeira e a última coisa que ela toca a cada dia. O quarto erro é negligenciar as entradas de sua casa. Portas e janelas não são apenas limiares físicos, são espirituais. Elas marcam os limites de seu domínio e muitas vezes são os pontos por onde a inquietação pode entrar. Vocês devem protegê-las. Pelo menos uma vez por semana, abençoem cada porta e janela em sua casa. Tracem o sinal da cruz sobre elas com água benta e orem: Senhor, que esta entrada receba apenas tua paz e bênção. Que todo mal seja detido aqui. Pelos teus santos, guarda esta casa e todos os que nela habitam. Prestem atenção especial à porta principal. Ela é o portão de sua casa e deve ser consagrada com oração. Gostou do tema? Deixe um like, comente água benta e se inscreva. Não saia antes do final, tem algo incrível te esperando. Por fim, muitos esquecem de abençoar seus leitos. O sono é um momento de vulnerabilidade. Embora o corpo descanse, a alma permanece desperta de maneiras que não entendemos. Abençoem seu lugar de descanso todas as noites. Aspergiam seu travesseiro e a estrutura da cama. Orem por paz, para que os anjos vigiem, para que os sonhos sejam livres de tormentos. Isso, queridos filhos, não é superstição, é a herança da igreja, um meio de graça dado por Deus, através de sua igreja, para santificar o cotidiano. Consideremos agora o testemunho de Miguel, uma alma atormentada por noites inquietas, seu sono assombrado por sonhos tão terríveis que ele acordava encharcado de suor. Os médicos ofereceram sua sabedoria. Ele tentou novos colchões, ervas calmantes e rotinas suaves, mas a aflição persistia, noite após noite, como uma sombra que não se dissipava. Mas então, Deus age por meio da voz de uma humilde tia que o lembrou de uma graça esquecida. Ela não falou de remédios ou métodos, mas de algo antigo e simples, a aspersão de água benta e a oração da Ave Maria. Naquela mesma noite, Miguel orou, abençoou sua cama e confiou no Senhor. Ele dormiu profundamente. Em uma semana, os pesadelos desapareceram. E agora, se ele esquece essa bênção noturna, sente a inquietação retornar. Tal é o poder silencioso da água benta quando usada com fé. Filhos queridos da igreja, vocês também podem fazer o que Miguel fez. Antes de se deitarem, aspergiam sua cama com água benta, marquem seu travesseiro, seus lençóis, o espaço ao seu redor, e enquanto o fazem, sussurrem: Senhor, abençoa este lugar de descanso, que teus anjos me guardem durante a noite e que eu desperte renovado em corpo e alma. Afasta toda a negatividade e concede-me um sono pacífico. Amém. Esse simples ritual consagra seu descanso. Muitos relatam que, desde a primeira noite, o sono se aprofunda, os pesadelos cessam e a paz se instala no coração como o orvalho na grama da manhã. Isso não é exagero, mas o testemunho dos fiéis ao redor do mundo, e o que Deus fez por um, Ele pode fazer por vocês. O sexto, e talvez mais grave erro, é a falha em proteger os mais vulneráveis entre nós, nossas crianças, nossos idosos e nossos enfermos. Eles são os cordeiros tenros do rebanho doméstico, e são eles que sofrem primeiro quando o lar não está espiritualmente protegido. As crianças, em sua pureza e abertura, são como esponjas. Absorvem não apenas a alegria e o calor ao seu redor, mas também as tensões, medos e perturbações invisíveis. Os idosos e enfermos, por sua vez, muitas vezes carecem da força interior para resistir à inquietação espiritual. Não devemos abandoná-los. Permitam-me relatar o testemunho de Maria, uma avó do interior. Sua neta de 6 anos era atormentada por terrores noturnos, acordando com gritos e soluços, apontando para sombras que ninguém mais via. Os médicos foram gentis
mas desdenhosos, dizendo que era normal, mas Maria sabia que não. Ela pegou a água benta e, com suavidade, traçou o sinal da cruz na testa da criança todas as noites, orando com amor pela proteção do Senhor. Na terceira noite, o terror cessou. A paz reinou onde o medo antes governava. Agora, aquela menina pede sua bênção especial todas as noites antes de dormir. Portanto, eu digo a vocês: protejam seus pequenos. Protejam os corações envelhecidos que outrora os protegeram. Leva apenas um momento a cada noite. Peguem uma gota de água benta, façam o sinal da cruz em suas testas e orem suavemente. Que Deus te abençoe e proteja. Que nenhum mal perturbe teu sono. Amém. Esse ato não é apenas de defesa espiritual, é um ato de amor profundo. As crianças sentem a segurança disso, os idosos recebem paz e vocês cumprem o dever sagrado confiado por Deus de serem guardiões daqueles que mais precisam. Eu sempre ensinei que a água benta não é reservada apenas para os perfeitos ou piedosos. Qualquer pessoa batizada, sim, até mesmo aqueles que se sentem distantes da igreja, pode abençoar suas casas e entes queridos com água benta. Seu poder não vem de nosso mérito, mas da bênção conferida pela igreja e de nossa fé em Cristo. Não se surpreendam quando a paz começar a aumentar. Muitas famílias percebem que as tensões diminuem, as palavras duras se reduzem e o ar dentro de casa parece mais leve. Como escrevi uma vez em uma carta pastoral, a água benta purifica não apenas o corpo, mas o espaço que habitamos, acalmando a alma e restaurando o equilíbrio onde forças invisíveis causavam inquietação. O descanso se torna mais pacífico, os pesadelos recuam, a cura emocional e até física começa. A graça de Deus não é confinada. Ela alcança o coração, o corpo, o lar. Se a água benta te inspira, comente fé e clique no sininho. Fique até o fim para um segredo espiritual revelado. Muitos entre os fiéis testemunharam sobre doenças inexplicáveis que aliviaram, estresse persistente que se dissipou ou discórdias familiares que se resolveram suavemente, uma vez que o uso regular da água benta se tornou um modo de vida. Quando vocês abençoam sua casa todos os dias, quando fazem o sinal da cruz em si mesmos pela manhã, quando abençoam seus filhos e sua cama antes de dormir, algo muda na alma. Os olhos do coração começam a se abrir. Vocês começam a ver como Deus já está agindo ao seu redor, guiando, consolando, fortalecendo. Como escrevi antes, aquele que usa a água benta com reverência descobre que o véu entre o céu e a terra começa a se tornar mais fino. A alma se torna atenta, o coração começa a ouvir. Agora, após a água benta, o crucifixo é um dos sacramentais mais poderosos que vocês podem ter para proteger sua casa. Mas é importante lembrar, isso não é apenas uma decoração. O crucifixo é um sinal da vitória de Jesus sobre todo o mal. Ele perturba o inimigo porque o lembra do que aconteceu no Calvário. Ele diz a todo espírito maligno: você já perdeu. Aquela imagem de Cristo na cruz carrega um poder profundo quando a tratamos com fé e reverência. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Há uma grande diferença entre apenas ter um crucifixo na parede e usá-lo verdadeiramente como uma arma espiritual. Muitas vezes, as pessoas o penduram e o esquecem. Ele se torna como uma moldura de quadro, bonito de se olhar, mas sem impacto. Não é assim que deve ser. O crucifixo é poderoso quando seu coração se engaja com ele. A graça não vem do objeto em si, mas do que ele representa e da fé que vocês trazem a ele. Então, como usar o crucifixo da maneira certa? Primeiro, certifiquem-se de que há um em cada cômodo de sua casa, não apenas no corredor ou acima da porta, mas em todos os cômodos.
especialmente nos quartos. Por quê? Porque é onde muitas batalhas espirituais acontecem. À noite é quando somos mais vulneráveis, quando nossos pensamentos aceleram, quando o medo se insinua, quando os sonhos ficam inquietos. Ter um crucifixo lá traz paz. É um lembrete silencioso de que Jesus está perto e venceu tudo. E não apenas pendurem o crucifixo, usem-no. Comecem e terminem seu dia fazendo o sinal da cruz enquanto olham para ele. Falem com Jesus com suas próprias palavras. Peçam proteção, agradeçam por seu amor. Não precisa ser sofisticado, apenas real. Quando sua casa parecer tensa, quando houver discussões ou algo não parecer certo, reúnam sua família diante do crucifixo e orem juntos. Vocês ficarão surpresos com a paz que se segue. Há também algo poderoso em simplesmente segurar o crucifixo em sua mão durante momentos de angústia espiritual. Quando o medo surgir, ou vocês se sentirem espiritualmente atacados, peguem-no e orem. Deixem a imagem de Cristo na cruz lembrá-los de que ele já venceu a batalha, de que ele está com vocês, de que vocês não estão sozinhos. Apenas segurar o crucifixo com fé pode trazer calma e clareza. Outro ato simples, que carrega um significado profundo, é tocar ou beijar o crucifixo com amor, sussurrando uma breve oração como «Jesus, eu confio em ti» ou «Obrigado por morrer por mim». Essas pequenas ações, quando feitas com um coração sincero, abrem a porta para a graça agir em sua vida. Mas há algo ainda mais profundo. O poder do crucifixo cresce quando vocês passam tempo meditando sobre o que ele significa. Não é apenas um símbolo religioso, é um mistério de amor, sacrifício e vitória. Quando vocês param e pensam no sofrimento e no triunfo que ele representa, algo muda em sua alma. A graça se torna mais pessoal, a proteção se torna mais real. Isso acontece porque agora vocês não estão apenas vendo o crucifixo, vocês estão entrando nele. Há também um hábito poderoso que vocês podem começar hoje. Quando estiverem abençoando sua casa com água benta, não apenas caminhem rapidamente, parem diante de cada crucifixo, façam o sinal da cruz com água benta e orem esta simples frase: pela tua cruz e ressurreição, protege esta casa e todos os que nela habitam. Essa oração, dita com fé, pode se tornar como um escudo espiritual envolvendo seu lar. Portanto, não deixem o crucifixo apenas pendurado na parede, esquecido. Deixem-no falar com vocês, façam parte de sua rotina diária, olhem para ele com amor, usem-no com propósito, orem diante dele com intenção. Porque o crucifixo não é apenas um lembrete, é uma arma contra o medo, um sinal do amor de Deus e um poderoso canal de graça. Quando usado com fé, ele se torna como uma espada em sua mão e uma bandeira sobre sua casa que diz: este lugar pertence a Cristo. Entre todos os sacramentais, havia um que ele falava frequentemente: o rosário. Ele dizia que era sua arma favorita durante batalhas espirituais difíceis. Ele o mantinha sempre por perto e o rezava, especialmente quando as coisas estavam muito difíceis. Então, o que torna essa corrente de contas tão poderosa? E como podemos usá-la para nos proteger hoje? A resposta é que o rosário não é apenas uma oração rotineira. É como uma corrente espiritual que prende qualquer coisa que tente nos prejudicar. Quando o rezamos com verdadeira fé e realmente meditamos nos mistérios, ele constrói uma forte barreira espiritual que a escuridão tem dificuldade em atravessar. Quer mais mensagens como essa? Comente 2, se inscreva e dê um like. O final do vídeo vai te surpreender, não perca. Mas aqui está algo que muitas pessoas não percebem. O poder do rosário não está apenas nas contas ou nas palavras. Está em como o usamos todos os dias. Ele encorajava as pessoas a pensarem no rosário como um escudo e uma espada,
Colocar rosários abençoados em pontos importantes da casa adiciona camadas de proteção. Rezar o rosário diariamente constrói uma muralha de fé ao redor de sua família. Se vocês querem tirar o máximo proveito do rosário, ele dizia, para garantir que ele fosse abençoado, e estabelecer um horário regular de oração em família, mesmo que comece com apenas uma pessoa. Com o tempo, esse hábito cria um ritmo de graça que preenche toda a casa. Uma grande chave que ele enfatizava era rezar o rosário com cuidado e atenção. Deixem cada mistério entrar em seu coração. Não apenas digam as palavras rapidamente, visualizem as cenas, pensem no que elas significam e deixem essas histórias transformarem seu espírito. Esse tipo de oração protege muito melhor do que rezar apressadamente. Quando as coisas ficam difíceis dentro de casa, talvez estresse, brigas ou uma sensação de peso espiritual, segurar o rosário e rezar apenas uma dezena com amor pode trazer paz. As pessoas frequentemente dizem que até mesmo uma Ave Maria rezada com fé pode romper a escuridão. O rosário é ainda mais forte quando usado com outros sacramentais. Ele recomendava uma bela prática: rezar o rosário enquanto caminham pela casa, aspergindo água benta e parando reverentemente diante de cada crucifixo. Isso, ele dizia, cria 3 camadas de proteção. A força do rosário vem das orações de Nossa Senhora. Ele dizia: quando rezamos, entregamos nossas preocupações à Rainha do Céu, cuja presença traz verdadeira paz e proteção. Ele também dava conselhos claros sobre medalhas sagradas, especialmente a medalha de São Bento e a medalha milagrosa. Elas não são apenas joias, ele explicava. São escudos espirituais, cada uma com sua graça especial, mas sua eficácia depende de como as usamos. Tomemos, por exemplo, a medalha de São Bento. Ele a via como uma forte defesa contra ataques espirituais por causa das orações gravadas nela. Mas o verdadeiro poder não está apenas em usá-la, está em saber o que cada símbolo e oração significa e acreditar nisso. Ele também falava sobre colocar medalhas de São Bento em certos pontos da casa, junto às portas, janelas e até mesmo próximo à fundação, se possível. Essas medalhas marcam limites espirituais que dificultam a entrada do mal, mas para que funcionem, elas devem ser devidamente abençoadas por um padre. Outro sacramental importante é a medalha milagrosa, dada a Santa Catarina Labouré pela própria Virgem Maria. Ela promete proteção divina. Ele dizia que usá-la aproxima vocês do cuidado de Maria, mas ele enfatizava: usem-na com devoção, não apenas por hábito. Para a proteção do lar, ele aconselhava criar um círculo de graça, colocando medalhas abençoadas nos 4 cantos de sua casa ou propriedade, pedindo a Maria que a proteja em oração. Isso cria uma cerca espiritual que mantém a negatividade afastada. Essas medalhas funcionam melhor quando combinadas com outros sacramentais. Ele sugeria abençoar a casa com água benta, tocar cada medalha, fazer o sinal da cruz e dizer uma oração. Esses atos juntos constroem fortes defesas espirituais. As medalhas sagradas também têm um efeito duradouro. Diferentemente de alguns sacramentais que trazem conforto rápido, as medalhas criam um escudo crescente ao longo do tempo. Quanto mais vocês as honram, mais forte se torna sua proteção. Mas ele lembrava às pessoas: essas medalhas não são amuletos mágicos. Sua força vem da graça de Deus, da bênção da Igreja e de sua fé. Quando vocês entendem isso, elas se tornam canais da proteção de Deus para sua família e lar. Uma vez que vocês compreendem como cada sacramental funciona, ele exortava todos a desenvolverem uma rotina diária de proteção. Usar esses objetos sagrados regularmente
constrói um fluxo constante de graça na casa. Ele destacava especialmente um ritual matinal. O amanhecer tem um poder espiritual especial. Comecem o dia abençoando-se com água benta diante do crucifixo. Fazer isso com fé cria o que ele chamava de um selo matinal de proteção. Durante o dia, há momentos em que a ajuda espiritual é necessária, como ao entrar ou sair de casa, antes das refeições ou durante momentos em família. Nesses momentos, ele recomendava tocar sua medalha sagrada, fazer o sinal da cruz e dizer uma breve oração. Antes de tudo, deixe seu like, comente Amém e se inscreva. Veja até o fim. Uma bênção especial te aguarda. O ritual noturno também é muito importante para um sono pacífico. Antes de dormir, caminhem pela casa com água benta, abençoando cada cômodo enquanto seguram o rosário. Prestem atenção especial aos quartos, já que as lutas espirituais frequentemente acontecem à noite. Essa bênção atua como um escudo de graça. Ele acreditava que esses rituais diários deveriam envolver toda a família. Mesmo aqueles que não acreditam plenamente, ainda se beneficiam ao participar. Sua presença convida à graça. Ele dizia frequentemente: a fé de uma pessoa pode trazer bênçãos para todos. Em tempos de problemas espirituais ou perigo, ele oferecia uma prática de emergência. Usem todos os sacramentais juntos em uma oração forte. Fiquem diante de um crucifixo, segurando seu rosário, aspergindo água benta, toquem sua medalha sagrada e orem. Esse momento se torna uma fortaleza de proteção divina. Ele sempre lembrava que esses rituais não são superstições ou hábitos rígidos. São sobre criar um padrão constante de defesa espiritual que se fortalece com o tempo. Ele dizia que não se trata de quão complicado é o ritual, mas da fé e consistência por trás dele. A mensagem do Papa Leão, 14º sobre a água benta, ressoou profundamente em meu coração, trazendo uma nova perspectiva sobre a força espiritual que reside nos pequenos atos de fé. Como brasileiro, criado em uma cultura onde a religiosidade permeia a vida cotidiana, das festas de padroeiros às orações em família ao redor da mesa, vejo a água benta não apenas como um sacramental, mas como um convite para vivermos a fé de forma mais consciente e intencional. A advertência do Papa não é apenas sobre o uso correto desse presente sagrado, mas também sobre o perigo de negligenciá-lo, permitindo que a poeira espiritual se acumule em nossos lares. Essa reflexão me levou a repensar como os gestos simples, quando feitos com amor e devoção, podem transformar nossa casa em um santuário de paz e proteção. A água benta, em sua humildade, é um lembrete de nosso batismo, um chamado para renovarmos diariamente nossa aliança com Deus. Ao ouvi-la ser descrita como um escudo contra a escuridão, senti um apelo para integrar esse sacramental em minha rotina. Não como um ritual vazio, mas como um ato de confiança no amor divino. O que mais me tocou foi a ênfase na consistência. No Brasil, onde a vida pode ser vibrante, mas também caótica, com desafios diários que vão desde o trânsito até as pressões familiares, a ideia de usar a água benta todos os dias, pela manhã e à noite, traz uma sensação de ordem espiritual. É como varrer a casa, algo que fazemos regularmente para mantê-la limpa. Aspergir água benta, rezando o Pai Nosso ou uma oração simples, é um ato que purifica não apenas o ambiente, mas também nosso coração. Aprendi que a proteção espiritual não é algo que buscamos apenas em momentos de crise, como quando uma criança acorda assustada ou quando a tensão toma conta do lar. Ela deve ser uma disciplina, como o café da manhã que tomamos para nutrir o corpo. Essa lição me inspirou a criar um hábito matinal. Ao acordar, pego minha água benta, faço o sinal da cruz e oro pela paz em minha casa.
Esse pequeno gesto me conecta a Deus antes mesmo de enfrentar o dia, dando-me força para lidar com os desafios com serenidade. Outro ponto que me marcou foi a importância de abençoar os mais vulneráveis, as crianças, os idosos, os enfermos. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, cuidar dos nossos entes queridos é um valor sagrado. A história da avó Maria, que protegeu sua neta dos terrores noturnos com água benta, ecoa em nossas tradições de avós que rezam pelos netos e pais que abençoam os filhos antes de dormir. Isso me fez lembrar de minha própria avó, que sempre traçava o sinal da cruz em nossa testa antes de irmos para a cama, sussurrando: "Que Deus te guarde." Agora entendo que esse gesto não era apenas carinho, mas uma armadura espiritual. Aplicando isso à minha vida, decidi começar a abençoar meus filhos todas as noites, usando água benta e uma oração simples. Esse ato, além de protegê-los, fortalece nosso vínculo, mostrando-lhes que a fé é uma fonte de amor e segurança. A advertência sobre o crucifixo também me fez refletir. No Brasil, é comum ver crucifixos nas casas, muitas vezes pendurados como decoração. Mas o Papa nos desafia a usá-los como armas espirituais, não apenas ornamentos. Isso me levou a repensar como vejo o crucifixo em meu lar. Agora, ao passar por ele, faço uma pausa para orar, agradecendo a Jesus por sua vitória sobre o mal. Esse hábito mudou minha percepção. O crucifixo não é apenas um símbolo, mas uma presença viva de Cristo em minha casa. Combinar o crucifixo com a água benta e o rosário, como sugerido, cria uma trindade de proteção que ressoa com a espiritualidade brasileira, onde a Virgem Maria, especialmente Nossa Senhora Aparecida, ocupa um lugar central. Rezar o rosário enquanto asperjo água benta tornou-se uma prática que me conecta à minha fé e à minha cultura, trazendo paz ao meu lar. A lição final que tirei é sobre compartilhar a fé. No Brasil, somos um povo caloroso, que gosta de dividir histórias e experiências. O Papa nos encoraja a testemunhar as graças recebidas e isso me inspirou a falar sobre a água benta com meus amigos e vizinhos. Quando compartilhei como esse sacramental trouxe paz à minha casa, vi olhos brilharem de curiosidade e esperança. Essa partilha fortalece não apenas minha fé, mas também a comunidade ao meu redor, como nas novenas que fazemos juntos em nossas paróquias. A água benta, o crucifixo, o rosário e as medalhas sagradas não são apenas para nós. Eles são presentes para serem vividos e transmitidos. Aplicar essas lições na vida cotidiana significa viver a fé de forma prática e intencional. Comecei a criar uma rotina espiritual. Pela manhã, abençoo a mim mesmo e minha casa. À noite, protejo os quartos e oro com minha família. Esses atos simples, feitos com fé, transformaram meu lar em um refúgio de paz. Mesmo em dias difíceis, sinto a presença de Deus mais próxima, como se o véu entre o céu e a terra realmente estivesse mais fino, como o Papa descreveu. A água benta me ensinou que a fé não precisa de grandes gestos. Às vezes, uma gota de água e uma oração sincera são suficientes para mudar tudo. Filhos amados, se esta mensagem sobre a água benta tocou seu coração, não guarde esse tesouro só para você. Deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa de paz em seu lar e se inscreva no canal para receber mais reflexões que fortalecem a fé. Nos comentários, escreva: "Eu escolho a proteção" e conte como a água benta transformou sua vida. Fique até o final, pois há uma oração especial esperando por você. Vamos juntos fazer de nossos lares santuários de Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês.